Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos assistindo, nós do Cultura Esportiva. Já já teremos live com o nosso querido Esdras Pereira. Só esperar meus companheiros entrarem. Você que tá vendo do IG depois, né? Depois do. A live só vai começar daqui um pouquinho. Esperar todo mundo entrar. O Esdras já tá na casa e já. Fala, Bruno. Tranquilo? Opa, Tudo bem? tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Nosso convidado. É isso, galera. Mais uma live hoje com o Esdras Pereiras, um ótimo jornalista também, repórter de muita qualidade. Então fique aí que vai vir um papo excelente. Já deixe seu like, como é comum pedir. Siga a nossa página, o projeto que a gente vem fazendo dos esportes, de todos os esportes, principalmente focando no interior. E mais uma vez, um repórter que tem essa qualidade e faz essas jornadas no interior. Então fica ligado porque vai vir um papo muito legal. Já já chegou o Abner e também o Esdras para a gente começar esse papo incrível. Isso mesmo, Matheus. Estou tendo dificuldade um pouco de aceitar o Abner aqui. Fechou. Sem problemas. A hora que vamos. Aí o Esdras, acredito que ele já chegou também, né? Já tá na. Daqui a pouco ele entra. Então, fechou. Opa, Boa noite, rapaziada, tudo bem? boa Boa noite. noite, tudo bem? Bora para mais uma live aí. Convidado especial é Esdras. Vamos que vamos. É isso. Alô, Esdras? Salve, salve. Fala, Esdras. Tô precisando virar aqui a câmera, peraí. Não, fica tranquilo, acontece direto Aí, comigo. pronto. E aí, me ouvem bem? Boa noite. Noite. Boa noite. Boa noite, Esdras. Tudo bem? Tudo beleza, e vocês? Bem também, bem. Podemos iniciar? Vambora, tô com vocês. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Boa noite, Esdras. Boa noite, Matheus. Boa noite, Bruno. Eu me chamo Abner, sou um integrante da equipe Cultura Esportiva. Nosso projeto tem embasamento da região de Sorocaba, onde a gente divulga os esportes principais, faz reportagens, informações, e é composto por mim, pelo Bruno, que está aqui em cima, pelo Matheus, que está desse lado. E o nosso convidado de hoje especial é o Esdras Pereira, que é jornalista formado pela Uniso, tem passagens pelo Jornal Cruzeiro do Sul, é produtor de conteúdo, passou também pela revista Mais Esportes, tem estágio na prefeitura na área de comunicação, é repórter e foi repórter e produtor da TVT, da TV Sorocaba, EPTV, também trabalhou no mundo empresarial, repórter na Band, passava na Band, fez também Globo Esporte, na parte da redação, e participou também da Gazeta de Votorantim, e atualmente ele tem um newsletter sobre o livro Vida Vivida, onde ele faz podcasts e publica seus textos. Bom, dadas as apresentações, Esdras Pereira. Agora eu tô me sentindo, eu olho até a carinha de vocês aí, mais jovens do que eu, tô me sentindo muito experiente. Depois dessa apresentação toda, mas realmente, eu entrei na faculdade em 2013, formei em 2016, então se a gente for colocar na ponta do lápis aí, já são 10 anos nessa caminhada ligada ao jornalismo, ligada à comunicação. Meus últimos anos, principalmente ligados à TV, né, na reportagem de televisão. Então, tem muitas histórias aí. Parece pouco, né? Claro que tem muita gente bem mais experiente, mas quando eu olho para trás, eu vejo que muita coisa interessante aconteceu ao longo da minha construção. Uhum. Certinho, Exato.
Pode ir, Matheus. Exato, Wesley. Até fazendo, com certeza, esse paralelo grandioso e falando dessa grande carreira e com certeza que você formalizou e fez, com certeza, principalmente por base nas reportagens. E como que você vê o repórter atualmente? Qual que você acredita que é a maior dificuldade? O que precisa se relacionar ao repórter? O que precisa fazer um repórter para conseguir ter um bom trabalho? E falando um pouco dessa trajetória grandiosa que você fez com muita experiência em grandes veículos, Edras. Cara, eu sempre, desde o início, eu me pautei muito pela observação. Eu acho que a reportagem, ela implica observação, porque hoje, principalmente até nesses tempos mais digitais, né, a gente está acostumado a olhar muito para baixo, né? Tá sempre olhando para baixo e às vezes a gente se esquece de fato, olhar para frente, olhar para os lados, olhar para o que está acontecendo ao nosso redor. Então, eu acho que a experiência da reportagem, acima de tudo, é o olhar para o que está acontecendo, porque hoje, não só na vida de repórter, mas na vida pessoal como um todo, né? A gente percebe essa dificuldade de parar o tempo um pouco e observar e desfrutar do tempo. Eu estava lendo um livro, tô cheio dos livros aqui, né? Eu gosto muito de leitura, e eu vinha lendo um livro de crônicas que dizia justamente sobre o tempo em que as pessoas aproveitavam o tempo enquanto as roupas secavam no varal. E hoje as máquinas já secam automaticamente, enfim, a gente já não tem mais essa coisa de, peraí, vou pendurar a roupa aqui, e enquanto a roupa seca, eu vejo o que eu devo fazer, e eu observo o que eu tenho para fazer, e eu desfruto um pouco mais da vida, e hoje eu percebo que a gente está muito no piloto automático. Então, se eu pudesse dar um conselho, né, esse é o meu guia, enquanto jornalista e enquanto repórter, é olhar. E principalmente olhar o que eu digo sobre histórias invisíveis, pessoas que, se não fossem os jornalistas que têm esse olhar um pouco mais apurado, dificilmente seriam notadas. Então, o que eu gosto mesmo é de contar essas histórias, porque, querendo ou não, é fácil, né? É fácil, entre aspas, assim, contar uma história de uma pessoa gigantesca. Agora, você tá na sua cidade, no seu bairro, e olhar para alguém e conseguir entender que ali tem uma história muito incrível, isso sim é diferencial, eu acredito. Uhum. É como dizem, o jornalista é aquele contador de histórias reais, né? Sim, É um prazer estar falando contigo, trazendo um pouco mais para o âmbito esportivo, como nossa página já diz, o Cultura Esportiva. sim. Eu gostaria de saber um pouquinho como foi sua passagem pelo GE, como que era seu trabalho lá. Tá. Foi minha penúltima passagem, se for ver, né, aqui no GE em Sorocaba, então acompanhava a rotina dos times da região, das mais variadas modalidades, basquete, futebol, futsal. Claro que a gente acabava focando um pouco mais no futebol, né, São Bento, Ituano, pegava a região de Rio Preto ali também com Mirassol, Novo Horizontino. Então a gente acompanhava. Eu confesso que era uma cobertura um pouco difícil, até levando em conta essa minha essência de querer observar, porque como eram muitas cidades e muitos times e modalidades, a gente não conseguia estar muito presente nesse dia a dia dos clubes. Então isso acontecia mais assim, acompanhava a coletiva de imprensa transmitida virtualmente, dificilmente a gente conseguia estar nos locais para contar grandes histórias. Mas mesmo, eu acabei ficando pouco tempo, eu confesso. Acho que eu fiquei uns 2 meses, mais ou menos, no GE. E mesmo nesse pouco tempo deu para contar algumas boas histórias. Eu contei uma história sobre o Atlético Sorocaba, que foi bem legal, que teve uma audiência muito grande. Acho que chegou a quase 500 mil leituras, assim, que era o tempo que o Atlético estava sem atividades. Esse ano completou 7 anos do último jogo oficial do Atlético Sorocaba, e aí eu contava um pouco de quem já passou pelo Atlético, da passagem do Diniz, que hoje, inclusive, é o nosso técnico interino, não sabemos se de repente até pode ser o técnico de fato, né? Porque o Ancelotti está nessa indefinição, nesse estrelismo aí para assumir logo a nossa seleção. Então, contando alguns pormenores ali do Atlético Sorocaba. E depois que eu saí
do GE, eu tive a felicidade de ir para a IPTV e durante essa minha passagem pela IPTV, a IPTV criou, entre aspas, né, o próprio Globo Esporte. Então, assim, não transmitia mais o Globo Esporte estadual, claro que algumas reportagens obviamente entravam, mas o Globo Esporte era focado na região ali de São Carlos, Araraquara. Então, eu tive o privilégio de, nesse retorno do Globo Esporte individual, assim, da região lá da IPTV, de ter algumas matérias indo ao ar lá. Então, cobria a ferroviária, vez ou outra, o basquete, enfim, deu para desfrutar bastante desse momento lá também. E Esdras, como surgiu, despertou esse interesse pelo jornalismo? Cara, essa é uma pergunta de milhões, assim. Acho que uma das grandes veias que me levaram a esse lugar está exemplificada aqui, né? Que é a leitura. Então, desde muito novo, meus pais me incentivavam, principalmente minha mãe, lia muito gibi quando era pequeno e tal. E aí, depois isso foi se transformando, né? Começando pelas leituras de futebol, principalmente, tanto que não vai dar para ver, mas tem alguns livros aqui do Guardiola, do Tite. Então, despertou um pouco do meu interesse com essas leituras do esporte. E sempre gostei muito de escrever, desde muito cedo, assim, desde adolescente mesmo. Tinha uma pira, assim, de contar umas histórias ficcionais, enfim, escrever coisas que vinham do coração mesmo. E aí isso foi, assim, me levando para esse lugar mais de humanas. Chegou um momento que eu gostava muito de biologia também, cheguei a ter uma certa dúvida ali, mas acabou que essa paixão pela escrita, pela leitura, falou mais alto. Mas eu confesso assim, não tenho nenhuma referência na minha família, por exemplo, não tem ninguém que foi jornalista antes de mim para dizer, eu vou nesse caminho porque talvez assim eu consiga ser ajudado de alguma maneira, alguém que né, possa me ajudar nessa construção, não tive, e as coisas foram acontecendo naturalmente, cara. Eu acho que eu costumo dizer que as decisões mais importantes da minha vida eu não tive muito tempo para pensar, assim. Tanto que esse meu primeiro estágio foi na Gazeta de Votorantim, então era aquela coisa de bater o escanteio e cabecear. Dirigia, fazia o café, tirava fotos, escrevia, reportava, fazia de tudo um pouco. Num primeiro momento você se questiona, né? Você fala assim, nossa, mas tô passando um perrengue aqui, cara, tá difícil, né? Mas assim, se a gente não começa em algum lugar, as coisas provavelmente não fluem, né? Então, hoje eu olho para trás e agradeço muito por ter tido assim o mínimo de coragem para dizer não, vou apostar, porque eu acho que em algum momento da minha vida isso vai fazer sentido. E aí foi assim que as coisas foram acontecendo. Perfeito, Edros. Até fazendo uma pergunta sobre isso, você que sempre fez muitas matérias, muitas reportagens e postou isso, qual é o desafio disso, né? De sempre estar postando uma reportagem, até semanalmente, diariamente, como fazer com que seja algo relevante para o público e se teve uma mudança na sua visão atualmente do jornalista para que ele possa ter mais acesso para fazer essas reportagens, Edros. Como que você vê nesse momento, principalmente focado nas matérias? Cara, assim, a rotina de televisão, né? Claro que também passei por jornal e tal. Cada veículo tem uma certa rotina, né? A televisão em si, você inevitavelmente vai produzir uma reportagem por dia. É claro que algumas a gente acaba estendendo um pouco mais, mas assim, todo dia você vai lidar com a tarefa, com o desafio de estar na rua, de reportar. Então, por exemplo, essa minha última passagem pela IPTV, que acaba sendo uma rotina parecida com outras emissoras, claro que estou falando do interior, né? Não tive uma vivência de capital para saber, mas acredito que não deva ser tão diferente também. Dependendo do horário que você entra, você faz um ao vivo, aí você termina o ao vivo, aí você já segue para uma reportagem, e aí você desenvolve essa reportagem, depois tem outro ao vivo. Então, assim, é um dia a dia bem corrido. Muitas vezes você
acaba escrevendo no celular mesmo a reportagem, não tem muito tempo de voltar para a redação, como era mais comum antigamente, volta e decupa o material. Claro que, por exemplo, eu acompanho alguns jornalistas, tipo, uma que eu acompanho bastante é a Gabriela Ribeiro, do Globo Esporte, em São Paulo. E ela mostra que a rotina é um pouco diferente. Então, se ela vai, por exemplo, cobrir um Palmeiras e São Paulo, ela vai focada no jogo e tal, depois ela volta para a redação, ela tem um tempo para ver as imagens, para ouvir o que ela tem de material, porque é uma dinâmica muito diferente, é uma estrutura diferente. Agora, no interior, é uma correria um pouco mais pesada, assim, no sentido de que você não tem muito tempo para pensar, entre aspas, sabe? Claro que demanda bastante agilidade, mas é aquilo. Eu sempre pensei em entregar tudo aquilo que estava ao meu alcance dentro das minhas possibilidades. Claro que a gente não consegue abraçar o mundo, mas dentro do nosso mundo a gente tenta fazer uma certa diferença ali. Hum. E às vezes, era até uma pergunta que eu gostaria de fazer daqui a pouco. Você trabalhou em várias empresas do ramo telecomunicativo, a TV Tem, a EPTV e o SBT Sorocaba. Eu gostaria de saber se tem diferença no ambiente de trabalho ou todas seguem a mesma fórmula, todas seguem o mesmo jeito de trabalho. Cara, assim, os ambientes são diferentes porque as estruturas às vezes são diferentes, né? Então, por exemplo, nesse meu tempo de Globesport.com, aqui em Sorocaba, tinha eu, um editor e um repórter, então era uma equipe mais enxuta. Aí na minha passagem pelo SBT, aqui também, eram 3 equipes para uma região grande, que é a de Sorocaba, de Itapetininga e pegava Jundiaí também, então era bastante corrido. Lá na IPTV em São Carlos já tinha um pouco mais de estrutura, assim, tinham 6 equipes, se não me engano, então claro que sempre é corrido, não vou negar, assim, tipo, não tem um dia que você fala, nossa, hoje até que tá tem um dia mais de boa comparado com outro dia, mas assim, é raro você ter um dia que você fala assim, nossa, hoje parece que deu para tocar numa tranquilidade, porque também a gente fica muito à mercê do factual, né, que a gente chama. Às vezes você tá num dia mais tranquilo, mas daí acontece alguma coisa, sua vida muda, e aí você segue o barco conforme a chefia pede e tal. Mas, de modo geral, assim, a rotina eu acho que é parecida. Eu acho que talvez mude de veículo para veículo, por exemplo. Se a pessoa trabalha no rádio, talvez a rotina dela seja de um jeito. Se a pessoa trabalha numa assessoria de comunicação, vai ser de outro. Se trabalha numa emissora de TV, vai ser um pouco diferente. Mas a essência eu acho que é a mesma, assim, a gente vai lidar com comunicação, vai lidar com texto, claro que cada uma com as particularidades, mas de modo geral acho que a essência é parecida. Sim, sim, são emissoras diferentes, mas o padrão segue o mesmo. E Esdras, como você sentiu, porque era um projeto seu, né, do Vida Vivida, como você sentiu essa diferença entre sair de grandes mídias digitais, da televisão, para uma mídia da internet, onde você publica suas próprias coisas? Cara, isso foi assim, acho que uma necessidade minha. Faz um pouquinho mais de um ano que eu tô com esse projeto da newsletter, porque eu sempre gostei muito de escrever, só que em determinado momento, principalmente aqui no Instagram, eu sei que não é ainda não é e provavelmente não vai ser um lugar muito para texto, assim, porque as pessoas estão mais aqui para, principalmente agora, né, com os Reels e tal, e esse espelhamento que o Instagram hoje é tipo igual um TikTok, assim, né? Se a gente vê, o que mais aparece são os vídeos e tal. E eu, assim, achava que eu precisava continuar exercitando a minha escrita, porque sempre digo que a escrita me salva, a escrita me desafoga, a escrita me leva para lugares que eu gosto muito de me comunicar, por exemplo, em vídeo, mas eu sei que algumas coisas eu não consigo tirar de mim no vídeo e só a escrita me permite. E a newsletter
por mais que seja algo digital, me traz um pouquinho de uma coisa meio clássica de poder mandar no e-mail da pessoa saber que toda sexta-feira de manhã, agora eu tô assim mudando um pouquinho a frequência, mas de início era toda sexta de manhã ela recebia um texto diferente na caixa de entrada. Então, foi bem legal assim, principalmente no começo, que algumas pessoas falavam assim, cara, muito legal, porque na sexta-feira eu costumava mandar 9 da manhã, eu já, sei lá, tô tomando meu café aqui e já tô lendo o que você escreveu na edição da semana. Então tinha essa coisa de aproximação e que não dependia do algoritmo, porque assim, se você quer me acompanhar, talvez mesmo você me seguindo aqui, você não vai ter acesso a tudo que eu produzo, a não ser que você todo dia entre no meu perfil para ver, né, os vídeos, as fotos, enfim. Agora, a newsletter não, você me deu, você assinou, né, você colocou seu e-mail lá, então toda sexta-feira ou toda vez que uma edição nova chegar, vai bater no seu e-mail. Talvez caia na caixa de spam por uma sacanagem dos e-mails, mas assim, de modo geral, você vai receber. Então, eu quis essa aproximação com as pessoas, sabe? E eu acho que, me orgulho muito desse projeto, já são mais de 40 edições aí que eu mandei desde o ano passado. As pessoas costumam gostar, às vezes mandam um comentário dizendo que se identificaram, se emocionaram, então não tem preço. É um projeto que eu considero bastante. E é um projeto pessoal, né? Eu acho que isso Exatamente. é importante, assim, porque às vezes a gente está nesse mercado, né? A gente é meio que refém do capital, assim, a gente trabalha para alguém e tal, e é inevitável, a gente precisa pagar as contas, enfim, gosta do trabalho, mas também é importante a gente ter algumas coisas em paralelo, assim, para talvez alimentar a nossa chama, porque, por exemplo, eu não consigo escrever todo dia no jornalismo uma reportagem que eu falo assim, nossa, essa reportagem foi incrível. Então, por mais que você faça o melhor que você possa. Mas tendo essa possibilidade paralela, você consegue, né, extrair de você algumas coisas que no dia a dia você não pode, por, enfim, demandas do trabalho mesmo. Exatamente, Esdras. Até fazendo uma pergunta sobre isso mesmo. Qual a diferença das duas perspectivas, né? Tanto no vídeo ou nessas matérias, nessas reportagens, e trazendo para as pessoas as informações com emoção, que é muito importante para o jornalismo, e para o texto que você trabalha hoje em dia, e como você falou que te orgulha muito disso. Qual a diferença das duas para trazer realmente essa relevância que o público sempre engaje e interaja com isso e para trazer a aproximação do público? Tem uma dificuldade maior em alguma das duas, Éder? Cara, graças a Deus e felizmente, até na televisão eu consegui imprimir muito um estilo próprio, assim, até por ter essa veia mais poética, uma veia um pouco mais literal. Gosto de acompanhar repórteres que seguem um pouco dessa linha, tipo um Marcelo Canelas da vida, uma Sônia Bride, alguns que seguem um texto por uma veia realmente que não é mais só o lead, né? Assim, o nosso responder as perguntas básicas, assim. Então, eu sempre tento trazer uma perspectiva um pouco diferente e isso não é nem nada forçado, sabe? Às vezes, no começo eu tinha um pouco desse receio na televisão de, será que meu texto vai ser bem aceito? Porque tem essa carga um pouco mais poética e tal. Mas, felizmente, nos lugares que eu passei, assim, nunca me podaram, sabe? Eu acho que é importante a gente também ter o bom senso, assim, porque hoje em dia, às vezes você mira no poético e pode ser um pouco brega também. Então é importante a gente ter esse senso, pisar em ovos às vezes, para também não querer exagerar demais. Mas dentro do estilo de cada um, eu acho que é importante. Porque até nesse sentido, se a gente for pensar, né, hoje em dia com o tal do nosso chat GPT aí, se cada um não puder imprimir um estilo um pouco particular, assim, com seu próprio toque ali, com seu próprio jeito, talvez a gente vai, né, para esse lugar aí do robô, que vai escrever por nós, que vai reportar por nós, e eu acredito que não é isso que a gente quer, né, daqui para frente.
Uhum. Mas sendo de um âmbito jornalístico, no qual eu podia também ter perspectiva do jornal, de criar histórias e tal, é mais libertador você criar suas coisas, sua própria perspectiva. Você fala em relação a newsletter, por exemplo, com as minhas Aham. reflexões, ou não? É, sim, por exemplo, que agora você tem sua newsletter, num lugar que você tem totalmente liberdade de expressão e no qual você pode falar tudo o que você quiser, Sim. diferentemente do âmbito jornalístico, que você tem que seguir uma rotina diária de notícias. Eu acho que isso é muito bom, cara. Assim, é terapêutico, na verdade. É até importante para você conseguir sustentar, de repente, a sua rotina jornalística, porque vou te dizer, e enfim, acho que vocês estão seguindo por esse caminho também, é que vocês estão numa cobertura um pouco mais leve, né, que é o esporte. Mas, eventualmente, também o esporte vai trazer coberturas pesadas. Se a gente olha para trás, vai lembrar da cobertura da Chapecoense, por exemplo, e vai entender que nem sempre o esporte vão ser reportagens de conquistas, de glórias, de realizações. Então, eu acredito que esse meu paralelo, essa minha possibilidade de ter um projeto pessoal, serve muito terapeuticamente, assim. Eu sou muito defensor da terapia há muito tempo e já faço há 3 anos. E a escrita também é uma das vertentes da minha vida alinhada à terapia. Então, eu consigo, a partir da escrita, desafogar muito. Às vezes, fiz uma matéria que, cara, me doeu. Eu fiz, inclusive, uma edição da newsletter contando um pouquinho dos bastidores de uma reportagem que eu tinha feito de duas senhoras que elas estavam pegando. Era um broto de. Esqueci agora o legume, mas assim, era uma situação de extrema pobreza. E aquilo me bateu muito forte, porque eu olhei para elas e vi que poderia ser muito bem a minha avó, podia ser alguém da minha família. Então, ter essa possibilidade no texto da TV, o foco não era esse. Então eu consegui, na minha newsletter, trazer um pouco do que eu senti naquele momento. Então é importante poder ter combustíveis assim para às vezes você desafogar um pouco da sua rotina também. E às vezes, como é essa sensação de transmitir uma emoção diante do texto? Assim como você teve essa reportagem, qual foi o destaque do seu texto mais emocionante para você escrever? Além daquela história das senhoras comigo. Ah, eu sou sempre lembrado, né? Teve uma reportagem muito marcante, em 2020. Eu cobri um acidente entre um ônibus e um caminhão que morreram mais de 40 pessoas. E aí eu me emocionei no ao vivo no Bom Dia São Paulo com o Rodrigo Bocardi. Isso é uma história que, enfim, acabou virando parte da minha vida. As pessoas eventualmente lembram de mim e a maioria não, mas assim muitos seguidores que vieram para o meu Instagram vieram muito por conta disso, desse episódio, desse ao vivo. Inclusive eu tenho imortalizado, eu fiz uma tatuagem porque realmente mudou minha vida, assim, foi uma virada de chave. E cara, eu sempre digo o seguinte, assim, emoção não se explica muito como viver. Você simplesmente sente. Não tem muito assim, vou te ensinar como se emocionar, tá? Não. Você tá ali, dependendo do que você tá cobrindo, você vai sentir, você vai se emocionar. Talvez você não se emocione ao vivo, como teve outras reportagens que é, durante a gravação, eu fazendo a entrevista com a pessoa, pedia assim licença e saía às vezes para poder simplesmente, tipo, chorar e me emocionar. Eu lembro, teve uma que, na verdade, eu nem fiz esse pedido, mas ouvindo a pessoa, simplesmente não tive como me conter. Era uma história, eu estava no SBT aqui em Sorocaba, tinha um jovem brasileiro que estava nos Estados Unidos e ele vinha sofrendo muito com racismo lá fora e tal, tinha alguns problemas, estava sofrendo algumas questões de saúde mental e tudo, e infelizmente ele se suicidou. E aí a família
tava nessa agonia de tentar trazer o corpo pra cá e tal, e aí, meu, você ouve uma mãe que tá vivendo esse drama, assim, eu digo que só se você não tiver o mínimo de compaixão que você vai, né, ficar numa boa com tudo isso. Às vezes, claro, a gente consegue lidar melhor e chega em casa e aí pensa, ou às vezes no local ali você já vai estar mergulhado naquilo. Então, uma frase que eu sempre digo também, assim, não tem como eu chegar no lugar que eu estou trabalhando, põe uma capa, saio do lugar, tiro a capa e sou outra pessoa. Você é a mesma pessoa, então, que bom que a gente se emociona, né? Mais um sinal de que a gente ainda está vivo e está aqui para contar as histórias. Exato. Edras, até dando com certeza uma grande parabéns para a nossa audiência, que está chegando bastante gente. Muito obrigado a todos. Deixem sua pergunta aí, se caso quiserem também, porque a gente com certeza faz para o Esdras também. Até a própria Vanessa aí, grande jogadora do Renasce, entrou também. E Esdras, fazendo uma pergunta voltada para esse veículo das reportagens, né? Como você veio falando e tem essa emoção muito grande, como conter isso no momento, até mesmo em momentos como esse que você cita que não dá para conter, né? Porque o psicológico é mais forte, mas para manter a imparcialidade, manter o seu trabalho e conseguir fazer a pergunta, porque o jornalista não pode, né? Ele tem que manter muito bem ali para fazer o seu trabalho bem feito e não só fazer um trabalho que seja uma defesa da pessoa, né? Cara, assim, mais uma vez eu volto, acho que não existe uma fórmula, não, assim, você tem que se permitir. Se você tá ali com a pessoa, você tá gravando, a pessoa tá emocionada, você se emociona, meu, eu acho que hoje tá muito mais tranquilo nesse sentido, assim, talvez antes as pessoas olhassem com um olhar de uma certa repreensão, falar, nossa, mas como é que jornalistas estão se emocionando, enfim, mas hoje eu acho que até partindo desse exemplo que aconteceu comigo, dessa situação que aconteceu comigo, me surpreendeu muito positivamente, porque as pessoas me escreviam dizendo, que bom, cara, que bom que você até principalmente as pessoas lá da região de Avaré me escreviam dizendo: você representou a nossa cidade, você representou um pouco do que a gente estava sentindo. Porque assim, não é uma coisa que eu fui para lá e simplesmente me emocionei. Eu estava uma semana ouvindo as pessoas, eu estava passando por IML, eu estava passando por Santa Casa, eu estava ouvindo, enfim, parentes de vítima. Não era assim que, tô aqui. Não, estou mergulhado na história. Então, de uma certa forma, você está fazendo parte da história. Eu vejo que hoje não tem muito mais esse olhar de que fragilidade, sabe? Eu acho que as pessoas se identificam muito com quem mostra ser verdadeiro, mostra ser humano, mostra que tem sentimento por aquilo que outras pessoas estão encarando. Então, mais uma vez, isso não se ensina e não se explica, se sente. Então você está ali, não dá para você falar, peraí, que eu vou ser forte aqui. Não, você viveu, entendeu? Uhum. Essas, até um ponto um pouco mais de curiosidade minha, pois você tem uma. Eu gosto muito da sua perspectiva de mundo e essas histórias Ah, realmente são importantes. A gente deu uma fuçada um pouco, a gente viu que você viveu 8 meses em Dublin. sim. Eu gostaria de saber como que esse processo influenciou numa transformação pessoal, talvez. Uma cidade que é muito escura, uma cidade que também é acolhedora. Cara, essa experiência mudou minha vida, assim, totalmente. Primeiro porque eu nunca sequer tinha pisado num avião, para vocês terem uma ideia. Então, em 2017, tava acho que com 22, 23, 22, por aí. Então, eu nunca nem tinha viajado de avião. Até tem um texto que eu escrevi um pouco naquela época que depois que eu passei por aquelas catracas, a minha vida mudou, assim. E eu lembro bem que pouco antes eu pesquisava no YouTube, assim, tipo, o que fazer no aeroporto, tipo, como, né, como me portar no aeroporto, não sabia. E bem assim,
sem essa experiência mesmo. E aí eu cheguei lá, cara, vivi muita coisa, conheci muita gente, me serviu muito de amadurecimento, de fortalecimento, acho, mental também, porque, como você bem disse, é uma cidade mais escura, é uma cidade mais fria, mas que ao mesmo tempo tem muitos brasileiros, então a gente acaba, né, sul-americanos também, e você conhece gente de outras culturas. Então, assim, foi uma fase que eu digo de transformação mesmo. Eu vivi coisas lá que eu me lembro até hoje. Teve até alguns anos depois que eu conseguia fechar o olho assim e eu conseguia andar pela cidade assim na minha mente, de tanto que foi marcante. E tinha muitas coisas que eu queria realizar. A gente está aqui, né, o perfil de vocês do esporte, então eu tinha o sonho de assistir um jogo lá fora. E eu queria que fosse Champions League, mas infelizmente não deu certo. Mas eu assisti um jogo do City. Eu fui no Old Trafford, eu fiz o tour do Old Trafford lá, eu fui no estádio do Newcastle. Então, assim, eu realizei muitas coisas que me deixaram, vixe, em estado de êxtase, assim. Eu olhava, eu fui no Etihad e aí a arquibancada é muito perto, assim. Eu olhava o Guardiola na minha frente, eu falava, cara, eu só vi esse cara em livro, em filme, em televisão, e o cara tá na minha frente, assim. Então, essa inclusive é uma dica, um conselho assim que eu deixo, se puder, faz, sei lá, 15 dias, 30 dias de uma experiência em outro país para você conhecer gente diferente, para você comer coisas diferentes, para você passar perrengue acima de tudo, porque perrengue eu entendo, cara. Eu dormi na rua lá, tive alguns perrengues assim. Então, foi foi transformador. Se hoje eu sou o que eu sou, eu devo muito ao ano de 2017. E Edras, falando um pouco mais sobre essa viagem que você fez, pode ser essa moradia que você fez em Dublin, qual, qual o sentimento da cultura, diferenças de cultura de lá para cá que você sentiu? Cara, me surpreendi positivamente com os irlandeses, porque às vezes a gente ouve alguns estereótipos, que o pessoal é mais frio e tal. Eu acho que isso, inclusive, faz parte de uma generalização, assim, que a gente faz, talvez até do brasileiro, porque a gente fala assim, nossa, o povo brasileiro é um povo caloroso, um povo acolhedor. Mas também é generalizar, porque vai ter muita gente que também vai ser fria, que vai ter muita gente que, enfim, vai ser egoísta. Isso depende, não dá pra gente, né, generalizar tanto. Mas vivi muito bem, assim, claro que não vou dizer que eu sofri, tipo, alguns momentos de olhares diferentes, e olha que eu nem tenho muito tem uma fisionomia mais parecida até com o europeu, assim, né? De olho claro, branquinho e tal. Mas mesmo assim eles percebem algumas coisas, principalmente no começo que você não está dominando o idioma. E às vezes as pessoas não têm muita paciência, assim, com você. Então você vai pedir alguma coisa, a pessoa, tipo, fica brava e tal. Então rolaram algumas coisas assim. Mas de modo geral, cara, o povo, assim, muito festeiro também, assim como os brasileiros, gostam de uma cerveja, como poucos no mundo, eu acho. Então, para eles, eles têm a Guinness lá, né, que é a cerveja preta deles. Você passa às vezes nos pubs de manhã, assim, tem gente tomando café e tem gente tomando Guinness. Então, eles são bem da festa e da zoeira, assim. Mas só tenho, de modo geral, assim, elogios para fazer. Foi um país que, claro, talvez o frio foi um pouco difícil no começo, mas me adaptei bem tranquilo. Até falava hoje com um amigo sobre isso, que como o nosso corpo, como a gente se adapta rápido assim nos lugares, porque com o passar do tempo, quando fazia tipo 16 graus e tava um solzinho, você tava de camiseta. Então, a gente tem uma capacidade de adaptação impressionante, assim. Mas é isso, experiência muito legal, muito engrandecedora. É,
Exatamente, Edras. Com certeza uma experiência que pode sim e fez muita diferença na sua vida. E também o que falar dessa importância. Você que foi para lá, viu como é importante ter uma língua a mais, É, saber falar uma língua a mais e também trazendo isso para o jornalismo, né? Como é sim. importante ter uma língua a mais no jornalismo atual. E com certeza quem não tem fica muito atrás de muitos outros, né, Edras? Ainda mais a gente, né, que tá. Vocês estão com o perfil do esporte aí e tal, agora uma Copa Feminina rolando. é, Acho que, assim, claro que vários nichos do jornalismo, né? Mas se a gente quiser pensar em seguir uma carreira no jornalismo esportivo, ter o domínio de outros idiomas te deixa, assim, com vários pés na frente, de outros colegas, porque, querendo ou não, a gente também quer entrevistar ícones do esporte, né? Então, por exemplo, você olha para o tênis hoje, o Carlos Alcaraz é o cara a ser batido. E então, de repente, se pinta uma oportunidade para você, o Alcaraz quer falar com cultura esportiva, quem vai? Aí alguém domina o espanhol, aí você, enfim, fica naquela. E entre outros grandes atletas, né, que a gente não tem como entrevistar de repente se não tiver um domínio do idioma. Então eu digo que não só no jornalismo, mas assim, na vida, porque quando você tem, né, não precisa nem ser fluente, mas assim, se você consegue compreender, consegue se comunicar, você chega muito longe. Eu lembro que, inclusive, isso foi um dos meus pensamentos quando eu estava lá e com um pouco de dificuldade no começo com o idioma, que achava que dominava, mas chega lá é bem diferente. Mas aí eu coloquei muito na minha cabeça, assim, eu falava, cara, eu quero conhecer as pessoas. Tipo, eu fiz um amigo coreano, por exemplo, que fala assim, meu, se eu não falar inglês, coreano é que eu não vou falar com ele, né? Então, assim, você vai mentalizando que você vai conseguir para poder conhecer a pessoa, porque daí eu, né, principalmente, queria ouvir as histórias. E aí não tinha como eu ouvir a história se eu não compreendesse. Então eu fui me guiando muito por esse caminho de colocar uma veia de motivação ali para aprender. E deu certo, graças a Deus. Uhum. E você já passou em vários segmentos, como a produção, criação de conteúdo, repórter e agora nesse ramo de escritor. Você tem alguma ambição profissional ainda pelo restante da sua carreira? Cara, esse é um ponto bem. Entre algumas fragilidades que eu tenho, assim, por ser um cara muito versátil, às vezes isso te limita um pouco também, porque você não direciona muito. Sei de algumas pessoas, tipo, conseguem focar mais. Então, por exemplo, começa a trajetória e fala assim, não, eu vou ser repórter do esporte da Globo. Eu vou ser repórter da ESPN, eu vou ser, enfim, repórter do Fantástico. Hoje eu estou numa fase de pensar, assim, estou tentando refletir o que eu quero para o meu caminho, mas ainda não cheguei nesse lugar. Não sei se a gente chega também com tanta definição, assim, a vida tem tantas escolhas, né, para a gente fazer e não sei se a gente deve levar tudo também muito, definitivamente eu quero isso, porque os caminhos vão se abrindo, né? E às vezes a gente fecha a porta por, pensei isso, então não vou me jogar naquele caminho porque eu já tinha pensado outra coisa. Mas hoje estou tentando realmente encontrar qual seja a direção mais que faça mais sentido. Enquanto isso, vou escrevendo, que é uma veia que eu, como eu disse, me mantém lúcido, me mantém um pouco mais saudável mentalmente. E estou nesse caminho. Vamos ver o que a vida vai trazer aí para os próximos dias e para o futuro. Sim, Esdras. A vida é cheia de inovação, evolução. E em relação às novas tecnologias e o jornalismo, qual a sua opinião, tanto no jornalismo esportivo, político? Eu acho que pensando no universo que eu estava mais inserido, né, que é o universo da televisão, hoje, infelizmente, eu tenho acompanhado
alguns veículos e tal, uma certa queda de qualidade por conta das novas tecnologias. Eu acho que as novas tecnologias são bem-vindas. Celular, né, que às vezes dá para fazer hoje, às vezes não dá para fazer uma reportagem com celular e tudo, você não precisa mais de um equipamento gigantesco, mas eu acho que precarizar o trabalho por conta disso não justifica. Eu sei que, né, a gente está numa fase ainda de economia, principalmente no Brasil, um pouco instável ainda e tal, então tem muito corte de custo, muita redução na produção. Mas eu olho e penso que a gente deve sempre se pautar pela qualidade do material, então eu acredito muito nas reportagens de Fôlego. O Globoplay eu vejo hoje, inclusive, como, de repente, algo fora da curva, assim, com bons documentários, com produções que você percebe que tem investimento. Eu comecei a acompanhar, por exemplo, a série do Galvão, né, o documentário do Galvão, vi 2 episódios, então eu percebo que ainda existe possibilidade, assim, mas também olho com um pouco de apreensão para essa questão da quantidade em detrimento da qualidade. A gente tem que sempre ficar de olho nisso. Perfeito, Esdras. E também no mesma linha de raciocínio, perguntando agora, voltando um pouco atrás do seu trabalho sobre o jornal impresso, né? Você que já participou disso, como que você vê o jornal impresso atualmente, se decaiu bastante, muito por conta também dessas novas tecnologias, e qual é a sensação de trabalhar nisso? Se tem alguma coisa que pode se trazer para o bem do jornalismo atual, como que você vê nessa situação, Esdras? Cara, acho que isso eu até nem falei aqui no começo, mas era meu sonho ser repórter de impresso. Então, bem no comecinho, 2013 lá e tal, tanto que eu comecei o estágio num jornal impresso, depois fui para o Cruzeiro do Sul, porque eu tinha esse sonho de impresso, queria ver minhas palavras no papel ali, porque eu lia jornal impresso. Uma coisa, era até meio fora da curva já para minha galera, assim, para minha galera da faculdade, eram poucos que curtiam, mas eu curtia, sempre tive de olho na Folha, sempre tive de olho no Estadão, então eu digo que eu consegui realizar esse sonho. Entre tantos sonhos que a gente tem, eu estive, né, como repórter de impresso, inclusive fui setorista do esporte durante quase um ano, quando estava no Cruzeiro. Então, cobria o São Bento, ficava sempre de olho. Mas, assim, é que, na real, o preço do papel é algo, assim, exorbitante hoje em dia, né? Tanto que uma outra discussão que está rolando, inclusive li um artigo bom hoje, que o Felipe Neto acabou criticando o preço dos livros no Brasil, e aí um editor de uma editora conceituada de livros explicou mais ou menos que são muitos fatores, né? Mas assim, existe uma demanda muito grande no Brasil pelo papel, aliás, uma demanda muito grande não, mas um preço muito elevado do papel, e aí tem uma cadeia, você precisa de profissionais, e eu vejo o impresso meio que caminhando por esse eixo, assim, mas ao mesmo tempo não consigo ver um fim, assim, daqui 2 anos nunca mais vai ter jornal impresso, porque se a gente para e pensa no rádio, por exemplo, também se dizia muito isso, e hoje, olha só como os podcasts bombam, olha só como os programas que estão nos streamings, tipo Spotify da vida, têm audiência. Então, de repente, o papel também vai se redesenhar de alguma maneira. Eu não acredito assim no fim. Daqui 3 semanas nunca mais vai ter jornal circulando, mas é óbvio que precisa ser repensado, porque é um produto caro e, como tudo que é caro, a gente vê sendo reduzido, né? Uhum. Esdras, estamos chegando perto do nosso fim do nossa live. Infelizmente o tempo Passou é um pouco, rápido, né? Uhum. O tempo é um pouco escasso aqui no Instagram, então a gente não pode muitas Aham. vezes alongar. E desde
gostaria de dizer que foi uma honra. Gostaria de perguntar se algum parceiro meu tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer. É isso, só para o Ezra também. Agradecer primeiramente, muito obrigado, Wesley, por ter composto essa live conosco, um prazer imenso. Você que é com certeza um excelente repórter aqui da nossa região de Sorocaba, e só pedir algum conselho, alguma dica para nós que com certeza temos também um grande sonho de seguir nessa área ou perto dela. E também muito obrigado mais uma vez, Ezra, sucesso imenso para a sua carreira e para o que você for seguir, Ezra. Cara, eu só tenho a agradecer vocês, fiquei super feliz com o convite. Eu até acompanhei um pouquinho da live do Gustavo, faz alguns dias, né, que vocês fizeram uma live com ele. E cara, eu confesso que de antemão já dou os parabéns assim para vocês, porque eu tô vendo que vocês, não que eu seja um senhor, né, mas assim, tô com 28, vocês devem estar com 20, 21, 18, não sei, ou menos até. Então, mas eu tô vendo vocês colocando a cara, e isso são poucos que fazem. A gente sempre, eu mesmo, lembro do começo na faculdade que falava, não, eu fazer matéria para TV, mas nunca. Então vocês estão colocando a cara aqui. Isso é um passo assim fora da curva. Parece tão simples, mas quantos têm coragem de abrir uma live, de ficar uma hora aqui, com uma audiência rotativa, com perguntas? Então acho que vocês já estão dando o melhor pontapé inicial possível. Pontapé inicial que, inclusive, eu tive muito medo em alguns momentos. Então, acho que vocês já estão até à frente nesse sentido. E tenho certeza que daqui a alguns anos ouvirei falar, não sei se do projeto em si, mas do nome de vocês aí, conquistando as coisas de vocês também. Tenho certeza disso. É isso. Edras, mais uma vez, só agradecer sua presença, por ter nos atendido com rapidez, com excelência. Agradecer mais uma vez pela presença, tanto na live do Gustavo, que o Gustavo que nos deu a dica, sem querer, Uhum. deu a dica, e pedir mais Espero que uma tenha dica, valido a dica. valeu muito a pena. E pedir mais um conselho seu sobre leitura, que acredito que é muito importante na área do jornalismo. Você fala de alguma leitura em específico ou de modo geral? Pode ser uma leitura específica, que vai nos Tá. ajudar. Cara, uma leitura que me marcou muito, duas, vai, durante a faculdade. Não tem essa relação com o esporte, mas é o jornalismo, assim, com J maiúsculo, eu diria. Um deles, que inclusive tem até agora a série também no Globoplay, é o Rota 66, que é um livro que o Caco Barcelos escreveu, e ele destrincha o que acontecia na rota, os maiores matadores da rota. É um livro de muita coragem, um livro de jornalismo, como eu disse, com J maiúsculo. E é um dos. Se a gente fala de repórter, né? Não tem como não mencionar o Caco Barcelos, que é um dos nossos gigantes no Brasil. E um outro livro que me marcou muito, 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 muito mesmo, durante a faculdade, eu acabei lendo outra vez depois, chama A Sangue Frio, e é um livro também que narra um crime que aconteceu no estado do Kansas, e assim, uma prática de jornalismo policial com jornalismo literário. Esse livro também tem um documentário, se não me engano, está na Amazon, é um livro do... Ai, não é do Gay Talese, é do... Cara, me fugiu agora o nome, mas enfim, A Sangue Frio você consegue achar. E ele narra esse crime e é uma baita de uma história. Mas assim, livro, cara, não falta assim, né? Você podendo exercitar a leitura, eu acho que não tem livro errado, sabe? Eu também não gosto muito dessa história de que, mas você tá lendo esse livro. Acho que a partir do momento que você decide exercitar a leitura,
já é melhor do que você ficar só aqui, assim, né? 10 horas só no scrolling, assim, do celular e, enfim, meia hora por dia que você conseguir ler já faz muita diferença, já. Porque a gente precisa pensar mais, né? Eu vejo que hoje a gente tá tão no automático que a gente não pensa. A gente só quer. E não me tiro desse lugar também, porque a gente trabalha tanto, cara, que às vezes a gente chega em casa e realmente é um descanso, né? Você fica ali. E aí passa 10 minutos, te perguntam o que que você viu no primeiro minuto? Você já nem lembra mais. Então, vale a gente ter atenção, né, com isso também. Uhum. Então é isso, Esdras. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelos seus ensinamentos e conselhos. Com certeza a gente vai levar muito em consideração. Até anotamos já o nome do livro. Aí, ó. Um abraço para o nosso Robson Nogueira, que está assistindo a gente. E também a todos que assistiram aí de casa, seja ao vivo ou após também, depois do fim da live, no feed. Show. Muito obrigado. De novo, foi uma honra conversar contigo, Esdras. E até a próxima. Valeu, meus queridos. Boa sorte aí. Precisando, podem contar comigo. Grande abraço. Valeu, Esdras. Obrigado, viu? Valeu.